Bom, na realidade nós somos trimembrados, né? Nós temos o corpo, a alma e o espírito. O corpo, ele é formado daqueles dois corpos que eu falei, que é o físico e o vital, não é? E a alma é formada de mais dois, que a gente chama de astral e de mental. A alma, ela é separada do corpo, e toda noite ela sai do nosso corpo e fica presa por aquele cordão. E a morte é caracterizada por o corte do cordão, e aí então a alma vai para o astral, fica um certo tempo lá, existe a morte astral, e a gente então vai para o mental, fica um certo tempo, existe a forma mental, e aí então depois que a gente tem a terceira morte, porque a primeira é a física e vital, a segunda é astral, a terceira é mental, depois da terceira morte a gente vai para a dimensão espiritual. E como não está no padrão, o que faz o nosso espírito, que é a centelha de Deus, a nossa mônada? Ela se reveste de mais material ou de experiências mentais, astrais, etéricas, físicas, e dá vida a uma nova personalidade. Normalmente o homem volta a mulher, mulher volta a homem, e é possível nascer 7 vezes seguidas como homem e 7 vezes seguidas como mulher, mas nunca mais do que 7, não é? Porque é um padrão evolucional de desdobramento da própria mônada. Então nós temos uma mônada. O que é a mônada? É uma unidade de consciência, que é o espírito. Então essa trimembração, corpo, físico e vital, alma, astral e mental, e espírito, que a gente chama espiritual, ele tem 3 atributos, que é manas superior, manas arrúpico, que é buddha ou intuição, e que é percepção completa ou atman. Então o espírito tem 3 atributos. É o mental angélico, que a gente chama, mental arrúpico, é o mental sem forma, é o mental superior, é o mental que não usa raciocínio lógico, é o conhecimento puro e completo. Existe a intuição, que é esse conhecimento na dinâmica dos ciclos, dos fatos, dos acontecimentos, que é a intuição, chamado de buddhi, e existe a percepção completa ou percepção crística. Então isso a gente chama espiritual. Então isto é o nosso inconsciente. Na realidade, a gente fala meu consciente, aqui na Rádio Mundial todo mundo fala consciente, mas na realidade nós somos inconscientes, nós não temos consciência, nós somos totalmente inconscientes, nós vivemos num processo sem consciência nenhuma, no mundo de incertezas, no mundo de dúvida, no mundo de ignorância, não sabemos nada. O que o homem conhece é zero, nada perto do que ele desconhece. Então o desconhecido é infinitamente maior do que o conhecido. Então isso que a gente chama de consciente é inconsciente. Então a humanidade é inconsciente da realidade. A vida é consciente, não é? Essa natureza é consciente. Então existem forças conscientes no mineral, forças conscientes no vegetal, forças conscientes no animal e forças conscientes também no hominal, que é o nosso reino, né? Mas são forças invisíveis, são forças espirituais. Mas a gente chama consciente a nossa percepção da vida, que é totalmente inconsciente, é exatamente o oposto. O que a gente chama de nosso consciente é inconsciente. E o que que nós entendemos como inconsciente é o consciente. Então, onde está o consciente real, o consciente verdadeiro? No homem? Na manifestação que o homem percebe? Não, isso é inconsciente, né? Então, a gente tem que transformar a nossa inconsciência em consciência. Evoluir é transformar a vida e a energia em consciência. Então, todo o processo do ser humano é ganho de consciência, é busca de consciência. O ser humano é avaliado, é quantificado pelo seu grau de consciência. E nós não temos consciência, é só olhar os dirigentes, os deputados, os senadores, a nossa vida, olhar quem nos cerca, programas de televisão. Isso tudo é aparente, isso tudo é falso, isso não é consciência, não é? Então o que o homem sabe do mineral? Nada. O que ele sabe do vegetal? Nada. O que ele sabe do animal? Menos ainda. E o que ele sabe do homem? Muito menos ainda. Então tudo é inconsciente, não é? Então o grande jogo de consciência e inconsciência é esse. Aquilo que o ser humano acha que é consciente é aquilo que ele acha que sabe. Mas o inconsciente dele é o real, é o verdadeiro, né? Por isso que o mundo espiritual é o mundo da verdade, né? Não o astral e o mental, o mundo dos encarnados, contatos com mortos, isso é tão mentiroso quanto nós. Eu falo mundo espiritual. Então o mundo espiritual é a sede do inconsciente nosso,
quando nós estamos aqui acordados buscando a nossa inconsciência, achando que nós somos conscientes. Mas na realidade o consciente é o nosso espírito, ele sabe tudo a nosso respeito, é a nossa mônada, é o nosso corpo causal, é o nosso que a gente chama anjo da guarda, eu superior, Cristo interno, que a gente chama de mônada ou corpo causal. Esse sim é consciente. Ou seja, qual é a sua idade? Qual é a minha idade? É 1.664.501.107 anos no calendário teosófico. Onde está a sua consciência disso tudo? Nós não temos essa consciência. A gente pensa que eu sou essa personalidade, morreu, acabou, ou morreu, vai encontrar com Jesus, essa fantasiada toda, ou morreu, vai para o céu, ou morreu, vai para o inferno, né? Atrás de interesses religiosos, etc. Mas não é nada disso, não. Você que está me ouvindo, e todo mundo, toda a humanidade, ela tem essa idade, 1.664.501 anos, 1.664 milhões, né? Então veja, é uma idade absurda, né? Então, como é que fica, não é? Todo esse processo da nossa idade, não é? Isso é consciente. E nós temos esse grau de consciência dentro de nós. Existe um ponto na ponta do coração, chamado ponto Bindu, que registra exatamente essa nossa história, essa nossa vida, desde o início da humanidade, desde a nossa primeira manifestação adâmica, que a gente chama, não é? 1.664.501.107 anos é a nossa idade, não é? Então registra. Então tem toda a fase adâmica, toda a fase hiperbórea, toda a fase lemuriana, toda a fase atlante de altíssima tecnologia. Estou falando de apogeus de 280 milhões de anos atrás. Eu estou falando de períodos de 51,7 milhões de anos atrás também, um pouco mais recente. Então são fases atlantes que nós temos esses registros, até chegar na fase ariana atual. Então é o tempo que você, que eu, que cada um de nós demorou para ser humano na personalidade atual. Então veja, 1.664.501.107 anos para chegar até agora. Então isso é consciente. Agora nós não temos consciência disso, isso está no nosso inconsciente. Então o espiritual, ele é muito mais rico do que o material. O inconsciente é infinitamente muito mais cheio de conhecimento do que o consciente. O nosso consciente, que a gente chama de consciente, é totalmente inconsciente perto de uma realidade, não é? É exatamente o oposto. Então a sede do inconsciente é o espírito, a sede do inconsciente é a mônada, é o corpo causal, são esses registros. E você tem isso na ponta do coração. É um pontinho do tamanho da ponta de um alfinete na ponta do coração. E lá então chama-se átomo primordial. Chama-se ponto Bindu, porque ele tem o formatinho de uma gota. Bindu quer dizer gota, ele parece uma gotinha. E ele tem 4 camadas, não é isso? A camada, o núcleo dele é luz, é um ponto de luz, é o espiritual, né? Então é como se fosse uma luz, o espiritual, é a mônada. E ele é envolto de mental, uma camada do mental, que dá as características do corpo mental. Ele é envolto de uma segunda casquinha chamada astral, que dá as características emocionais astrais. É envolto por uma terceira casquinha chamada etérica ou da vida, e por uma quarta casquinha chamada corpo físico. E quando a gente nasce, né, vai formando esse átomo primordial que cria a experiência. E a experiência é a somatória de todas as outras, porque na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então nós somos o quê? Nós somos o agregado evolucional acumulativo de toda essa vida anterior, totalizando 1.664.501.107 anos. E quando a gente morre, então o que acontece? Tudo que eu fiz fisicamente já está nesse átomo, né? Aí desmancha o corpo físico, essa casquinha que está por fora vai para dentro e se desmancha naquela luzinha interna. Aí o corpo etérico em 72 horas desmancha, todos os registros de vida vão lá para dentro do espiritual, que é a mônada. Aí o que sobrou? Sobrou o externo, né, que é o astral, então a gente vai para o astral. Aí o que nós reservamos como destino astral antes de nascer, nós revivemos depois de mortos todas as emoções, como céu, como purgatório, como inferno, registrando no astral e aí jogando todo esse conhecimento para dentro do núcleo desse átomo primordial, e o cascão é jogado para fora. Então isso é a terceira casca. E a quarta casca, que é o mental, a gente então resgata, antes de nascer,
teve o destino mental, fez a reserva de tudo aquilo, o que usou, o que não usou, revive tudo aquilo, grava no mental, tudo isso é registrado no ato primordial, joga o cascão para fora, desmancha, o que sobra? Sobra o espiritual, que é a mônada. E aí então ela se reveste novamente de 4 outros materiais para uma nova vida, uma nova personalidade. É assim que funciona. Então, o espiritual, o consciente, é exatamente a mônada. O espiritual, o inconsciente, é exatamente o espírito. Então essa essência que a gente chama espiritual é realmente a sede da consciência. E nós temos contato com essa sede, adentramos nessa sede toda noite quando nós dormimos, no estado de sono profundo. Em questão de 1, 2 minutos até 12 minutos. Então, nós temos 3 estados de consciência: estado de vigília, acordados, estado de sono com sonhos e estado de sono profundo. Então, o estado de sono profundo é o estado onde nós temos o maior nível de consciência. É o estado onde realmente a consciência flui para o nosso estado de ser. Então, toda noite nós entramos na dimensão da consciência quando vamos no estado de sono profundo. E o que é a prática da meditação que a gente indica? É conscientemente entrar no estado de sono profundo, conscientemente, acordado, sem dormir, para poder entrar nas raias ou nos níveis da consciência, ou entrar no espiritual. Tá bom? Então, essas são as informações sobre o consciente e o inconsciente, dentro dos conceitos teosóficos, obviamente.